Hoje eu falarei sobre a retirada do véu. Vocês viram a Aline orando aqui no começo e cantando, e com um véu na cabeça, mas não achem que eu mudei de ideia em relação a isso. Porque na verdade a ideia não é minha, está na Bíblia, né? Então paciência, a gente tem que obedecer o que a Bíblia fala. Na verdade é outro tipo de véu que nós olharemos hoje e o qual tem que ser retirado das nossas faces e dos nossos rostos. Na verdade isso é feito não por nós, mas por Cristo. E toda esta ideia desta retirada do véu, então, está em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu quero fazer algumas considerações com vocês a respeito disso. Para nós contextualizarmos o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que lembrar das idas e vindas de Moisés até o monte, das subidas e descidas dele. Nós temos a falsa impressão, né, que Moisés foi chamado lá para cima, ele subiu no Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos lá em Êxodo 20, depois ele desceu e segue a história. Mas não, ele vai uma vez, volta, vai outra vez, volta, o povo chega a estar em pecado, enfim, acontecem várias idas dele até lá. Numa delas, descrito lá em Êxodo capítulo 34, há uma nuvem que começa a cobrir, né, uma neblina, uma névoa que começa a cobrir o topo do monte, e conforme a nuvem vem cobrindo, Moisés vai subindo ao encontro desta nuvem, até que ele desaparece à vista do povo, ninguém conseguia mais vê-lo ali. E o texto descreve, muito interessante, que na vista do povo parecia como que um fogo estivesse consumindo o úmido monte, e aquela fumaça toda saindo, e Moisés lá no meio. Imagine como aquele piloto de Fórmula 1 recentemente, né, que ficou lá os seus 30 segundos no meio das chamas até conseguir se libertar do seu carro, né? Isso foi semana passada. E depois que ele desce desta experiência, ele fica 40 dias e 40 noites lá, e o texto descreve que ele ficou todo esse tempo sem comer e sem beber nada. Parecia que a presença de Deus era suficiente. Talvez um vislumbre do que nós teremos no céu, né? Embora eu acho que no céu vai ter comida, mas a gente vai precisar comer. Você vai comer porque você quer, não porque você precisa para viver, porque seu corpo vai estar transformado. Assim como Jesus fazia um churrasquinho de peixe para comer com os discípulos, mas não precisava comer, mas quando ele queria, fazia o seu churrasquinho ali na praia com os discípulos e participava de uma boa refeição. Então Moisés passa esses 40 dias e 40 noites ali, sem beber, sem comer nada, e diante da presença, da glória de Deus, e quando ele desce, ele não sabe, mas o seu rosto está transfigurado, está transformado. De alguma maneira o seu rosto estava mais brilhante, de maneira que o povo que estava lá embaixo não conseguia fitá-lo nos olhos. Então ele tinha que usar um véu para cobrir o seu rosto. Semelhante àquelas noivas antigas, lembra as noivas de antigamente, que quando se casavam, né? Você usou no seu casamento? Já usou? Então, usava esse véu, né? Aí chegava no finalzinho para dar um beijo, né? Chorava. Aí lembra o pica-pau? Que sempre quando tirava, tadinho, né? Era uma mulher feiona, lembra do desenho? Quem não lembra disso? O pica-pau hoje ia ser processado, se fosse hoje, né? Mas nossa época não tinha, podia fazer piadas assim, né? Mas o pica-pau achava que era uma mulher bonitona, aquela coisa toda, ele casava com ela, quando sempre quando eu vi o véu, era aquela mulher que ele olhava e assustava lá. Era mais ou menos aquilo lá. Não estou dizendo que Moisés era feião desse jeito, mas era mais ou menos isso, era a ideia de que um véu que de alguma maneira amenizava todo aquele brilho, todo aquele resplendor que saía do rosto de Moisés, por causa de ter passado 40 dias e 40 noites diante da presença, da glória de Deus ali no monte, numa intimidade que é difícil nós mensurarmos como foi tudo aquilo. Paulo vai descrever isso no versículo 7 do capítulo 3, dizendo assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
Ou seja, ainda que o resplendor não fosse do jeito que deveria ser, ainda que o resplendor tivesse sendo retirado, essa palavra é usada depois nesse parágrafo para isso, mas dizer assim, não estava no seu estado pleno, ainda que o resplendor fosse amenizado, mesmo assim as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. É interessante que no versículo 8, então, Paulo fala, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? A lógica de Paulo é dizer assim, bom, se aquele ministério antigo, a antiga aliança, a aliança que veio para trazer morte, que essa é a função da lei, nós veremos isso depois, essa é a função da lei, mostrar que nós somos pecadores, mostrar que ninguém consegue cumprir a lei. Então aquilo que foi escrito em tábuas de pedras, que veio para trazer morte, para provar que ninguém consegue obedecer, para tornar o homem de uma vez por todas indesculpável, embora não precisasse de lei para isso, mas para deixar claro, você começar lá com os 10 mandamentos, todos eles nós não conseguimos cumprir, todos eles, pode tentar lá, tenta decorar todos os 10 lá, e você vai ver que você não consegue obedecer. Você só vai conseguir se você for um fariseu, porque o fariseu é aquele que cria regras dentro da regra, para tentar enquadrar a regra naquilo que ele consegue obedecer, aí você vai conseguir. Mas se você de fato olhar para os 10 mandamentos como ele deve ser olhado, você não consegue nunca obedecer aquilo plenamente, ninguém consegue fazer isso. Então o mandamento veio para isso. Aí Paulo fala, bom, este mandamento teve um propósito de trazer morte. Se ele veio com uma glória tão grande que as pessoas não conseguiam olhar na face de Moisés, então imagina esse novo. Imagina esse então, o ministério do Espírito, que é muito mais glorioso, que é muito maior, que é muito superior, que vem para trazer vida. Nós pensaríamos, bom, então aí pronto, aí você não vai conseguir olhar de jeito nenhum para o rosto de ninguém. Talvez essa seja a lógica, porque ele disse, era glorioso o ministério que trouxe condenação, no versículo 9, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Mas a lógica dele, depois de tudo isso, é dizer, não é assim. E por que não é assim? E eu queria olhar mesmo com vocês, a partir do versículo 13 até o 18, e nós vamos considerar por que não é assim. Por que este véu, nós não precisamos mais deste véu que Moisés utilizava naquela época. Ele diz assim, Paulo, então, a partir do versículo 13: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Então ele já começa estabelecendo um contraste entre o que acontecia antes e o que acontece agora. Ele está falando, Moisés precisava usar o véu, mas nós não precisamos. Só que a lógica dele antes nos levaria a pensar que sim, precisamos, porque se essa glória é uma glória maior do que a anterior, e a anterior era necessário esse véu, hoje então você precisava de como chama aquele tecido que põe a cortina lá? Blackout. É isso daí. É bom que é americana, né? Então assim, você precisava de um daquilo lá. Se Moisés precisava de um véu, hoje então você precisa de um véu e um blackout atrás, porque é uma glória muito superior. Mas Paulo fala, não, hoje nós não somos como Moisés, nós não precisamos mais usar aquele véu. E aí ele repete o que ele disse já no versículo 7, Moisés colocava esse véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem, não fitassem o resplendor que se desvanecia. Agora, o William vai gostar disso, né? Eu sei que você vai gostar disso. Aí ele esqueceu de uma palavrinha aqui muito importante, é a palavra grega telos. E telos significa propósito, algo para o que ele serve, assim, né? Um fim, um destino, um propósito. E a RA inseriu essa palavrinha ali, né? William, ponto para RA. A gente podia fazer uma competição no ano, né? E-mail para RA, cada mensagem a gente vai vendo, chega no final do ano, a gente vai quem ganha, né? Assim, ponto para e-mail, ponto para RA, a gente vai fazer assim, né? Seria uma boa durante o ano. Mas a ideia que vocês vão ver no texto é que aquela glória tinha um propósito.
E se você não entender este propósito, ainda assim um véu é colocado sobre você, mesmo que você não queira. Porque você faz daquilo um fim em si mesmo e não entende o propósito para o qual aquilo foi feito. Se ficou confuso, depois eu vou explicar para vocês. Mas essa ideia, os israelitas não conseguiam entender, não é só enxergar ali a glória, não é só o brilho nos olhos que atrapalhava, era entender o significado de tudo aquilo, era algo mais profundo do que simplesmente não conseguir ver um clarão. Porque se você olhar para Êxodo 34, você vai ver que Moisés, quando falava com o povo, ele tirava o véu, conversava com o povo e depois ele abaixava novamente. Então não era algo do tipo, Moisés, somente aquilo. Claro que tinha isso, mas era algo mais do que isso. É o propósito pelo qual aquilo foi estabelecido. Eles não conseguiam entender aquilo. Paulo vai dizer que hoje, na época dele, hoje continua a mesma coisa. E aí ele repete no finalzinho, dizendo que este resplendor já se desvanecia. Porque aquela glória daquela antiga aliança já foi estabelecida com um prazo de validade. Já foi estabelecida de maneira temporal. É até um tempo. E vai chegar um tempo, como já chegou, que aquilo não é mais necessário. Diferente das outras alianças. Quando nós olhamos na Bíblia, a aliança abraâmica, a aliança que Deus faz com Noé também, a aliança davídica, né? Todas essas alianças são descritas de modo incondicional e nós temos a promessa de que isso continua se cumprindo e vai se cumprir para sempre. Não tem dúvida de que isso não é durável. Diferente desta aliança que se desvanece porque ela tem um prazo de validade. Ela foi dada até cumprir o seu propósito. E uma vez que cumpre o seu propósito, ela perde a sua função. Logo eu vou ler um texto que explica isso. E aí Paulo então vai mostrar no versículo 14 que isso não acontecia só lá, naquela época de Moisés. Ele diz, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então perceba que não é um véu que era colocado simplesmente de eles não enxergarem, é a mente. A palavra descreve exatamente uma disposição mental. Lembra lá de Romanos? Quando Deus os entrega uma disposição mental reprovável para fazer aquilo, é essa disposição mental para entender aquilo que está oculto, encoberto na mente deles. Então não é só o olho, não é só o fitar uma glória, mas é entender o significado daquilo. Então Paulo diz, o verdadeiro problema aqui é que a mente deles está obscurecida, se fechou, está oculta diante destas verdades. Pois até hoje, aquele véu que Moisés usava, agora eu falo assim, não permanece mais em Moisés, permanece neles. Antes permanecia em Moisés e eles não conseguiam entender o significado de tudo aquilo, olhar para aquela glória e entender o significado. Hoje o véu permanece neles, e vocês vão ver onde está agora o véu, não é mais na face, não é esse o problema, mas para frente ele vai descrever isso. E isso, este véu, né, até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Essa palavra lida não é simplesmente ler. É uma palavra que significa algo mais do que ler, é uma tentativa de entender. A palavra é uma palavra composta, mas que nela tem o gnosco, que é o conhecimento. Então a palavra anagnosco, né, a palavra composta, a ideia de assim, você lê, mas buscando o significado daquilo, não é simplesmente ler. Não é que eles liam só aquelas leituras que eles faziam nas sinagogas, é buscando a compreensão. Eles não conseguiam fazer isso. Eles leem a antiga aliança, eles leem Moisés, eles leem a lei, mas eles não conseguem compreender, entender o que eles estão lendo. Eles continuam lendo até hoje. Aliás, tem muita gente que lê a Bíblia hoje. Não só os judeus. Os judeus leem todo dia. Você vai lá na sinagoga, eles estão lendo. Tem as leituras diárias, tem as leituras no Muro das Lamentações. Eles continuam lendo as Escrituras. Aliás, tem grupos dos mais variados possíveis que gostam de ler a Bíblia. Não creem nela, ou pelo menos acham que estão crendo, acham que estão lendo da maneira correta, mas ainda assim, quando leem, quando buscam entender, parece que algo ofusca o entendimento deles para que não
compreendesse o que está escrito. Então, ainda hoje, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Paulo então vai explicar o porquê permanece. Paulo diz: não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Essa palavra removido é a mesma que Paulo usou tanto no versículo 7 quanto no versículo 13 para dizer que o resplendor já se desvanecia, já estava sendo removido. E em Cristo ele é removido de uma vez por todas. Essa é a ideia. A antiga aliança foi dada com um prazo de validade. E esse prazo de validade era até a chegada de Cristo. Uma vez que Cristo chegou, então ele é o propósito. Lembra do propósito do versículo 13? Que a Real traduziu, o telos? Ele é a finalidade, ele é o propósito daquilo. Mas o problema é que as pessoas leem a lei como um fim em si mesma. E acham que a lei em si é suficiente para alguma coisa, para salvá-las ou qualquer outra coisa. Então, se eu cumprir bonitinho toda a lei, achando que aquilo é um fim em si mesmo, eu vou, sei lá, acho que Deus vai ficar feliz comigo. Deus vai se agradar da minha vida. E quem sabe eu vou ser salvo. E quem sabe Deus agora vai dar uns tapinhas na costa e dizer assim: você é diferenciado. Porque dos 10 mandamentos você já está obedecendo 8. Olha aí. Soa muito como aquele jovem, né, que chegou para Jesus e sei os mandamentos desde a minha juventude. Desde que eu era menino, eu tenho de cor os mandamentos. Eu obedeço os mandamentos. Mas Jesus disse que aquilo era insuficiente para ele. Então, não entender o propósito e achar que aquilo, a antiga aliança, era um fim em si mesmo, faz com que o véu ainda continue, porque só em Cristo esse véu é retirado. Dá uma olhada no que Paulo mesmo vai dizer no capítulo 3 de Gálatas, no próximo livro que vem aí pela frente, né, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Paulo diz assim: qual era então o propósito da lei? Por que a lei foi dada? Qual é o propósito da lei? Aí ele fala: foi acrescentada por causa das transgressões, por causa do pecado. Por causa das nossas transgressões foi nos dada uma lei, para dizer que aquilo que a gente faz de errado era errado mesmo. Paulo mesmo vai dizer, antes da lei falar não cobiçarás, eu já cobiçava, mas eu não sabia que cobiçar era um pecado. Até que veio a lei e disse: cobiçar é pecado, 10º mandamento. E aí eu comecei a entender que cobiça é pecado. Então a lei só escancarou a maldade do meu coração. Agora o texto diz: até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus porém é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas não é isso que Paulo crê, nem o que nós cremos. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Esse é o propósito da lei, encerrar tudo debaixo do pecado, mostrar que todo mundo é pecador, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Agora olha que interessante o versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Então assim, você estava no orfanato, sob a custódia de alguém que não era seu pai, não era ninguém que você conhecia, era alguém que você foi deixado ali, que estava você estava sob a tutela desta pessoa. Nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Cristo foi lá no orfanato e pagou o preço para te resgatar. O orfanato, por um tempo, cuidou de você. Te deu comida, te deu um abrigo, ele cuidou de você. Ele te tratou ali, do jeito que deveria ser tratado. Mas na verdade só escancara o fato de que você era órfão. Você estava no orfanato. Aí quem estava no orfanato era órfão. Até que veio Cristo, bateu lá um dia e falou assim: ó, tá aqui. Não entrou no processo de adoção, tudo que é demorado assim. Ele foi lá e já pagou o preço de uma vez só e falou assim: eu quero comprar este para mim. Ninguém que passa por isso vai olhar e falar assim: quero voltar para o orfanato, saudade do orfanato. O orfanato perde o seu propósito.
Ele teve um propósito, até a chegada de Cristo. Mas uma vez que Cristo veio, obrigado por esse propósito, obrigado por esse tempo aqui, mas agora eu tenho uma outra vida. A palavra que Paulo usa aqui para tutor é uma palavra muito interessante, a palavra grega paidagogos, que é se traduzir por aio, né? É o aio, isso é o aio que nos leva, né? Até que isso não tem nada a ver com culinária, tá? Não tem nada com isso. Achando que é um macarrão aio-oi, não tem nada a ver com isso. Mas esse aio, esse paidagogos, era um escravo naquela época que conduzia a criança até o seu mestre. Ele não era como hoje, o pedagogo hoje é o mestre, né? Embora os progressistas falam mestre assim, não, é facilitador, né? Vai ficar bravo se você falar mestre. Mas era o mestre daquela época. O mestre, né, o professor, tá? Era aquele mestre grego que ia ensinar as crianças. O paidagogos era aquele que ia até a casa da criança, pegava na mão da criança e conduzia essa criança até o mestre. Esse era o paidagogos, era um escravo que fazia isso. Paulo está dizendo assim, a lei fez isso com a gente. A lei pega na nossa mão e nos conduz a Cristo. Mas uma vez que a criancinha foi conduzida ao seu mestre, o pedagogo não vai ficar dando interferência, falando, não educa assim não, essa filosofia está errada, pode parar de fazer, ele perde a sua função. Ele já fez aquela função, ele já pegou a criança e conduziu até o mestre, até o conhecimento. A lei fez isso conosco. A lei nos pega na mão e nos conduz até Cristo. A lei nos mostra, tá vendo? Você é um pecador, você é um transgressor. E a gente entende, é verdade, eu sou um transgressor, eu sou um pecador. E aí ela vai conduzindo até Cristo. Depois que ela conduz, fiz a minha função, agora é com o mestre. Este é o propósito da antiga aliança. E é este propósito que eles não entendiam. Os judeus achavam que o pedagogo pegava na mão dele, ou que ele estava no orfanato, e isso é o fim. Ele ficava andando com o pedagogo de mão dada por toda a vida, sem nunca chegar no mestre. Saía passear com o pedagogo e nunca mais voltava. Achava que isso pronto, é isso aqui. Não, o pedagogo tem um propósito, ele quer te conduzir até o mestre. E você não entender este propósito, é você ler a palavra e o véu ainda continua. Então é por isso que Paulo diz que é somente em Cristo, voltando lá para 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, somente em Cristo que ele é removido. Versículo 15, ele enfatiza isso. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, a mesma palavra usada em cima, quando ele é entendido ou buscado a sua compreensão, estou no versículo 15, né? Um véu cobre os seus corações. Está vendo a transição? O véu antes cobriu o rosto de Moisés. Aí depois Paulo fala que já não é o rosto de Moisés, é o rosto daqueles que leem sem entender o seu propósito. E agora ele vai dizer que não é o rosto, na verdade. O grande problema é quando o véu está no coração. Quando o véu está no coração, as pessoas leem a Bíblia e não chega lá. Há uma barreira. E é interessante que eu conheci já muitas pessoas que intelectualmente dariam um baile na gente na Bíblia. Há um baile. Aquele cara que já leu a Bíblia não sei quantas vezes, de cabo a rabo. Aquele cara que conhece as histórias, conhece tudo, mas não crê em nada. Na verdade, eu conheci pessoas que estudam para provar que a Bíblia não é aquilo que ela diz ser. Vira e mexe, Deus pega um desses aí e passa a perna neles, né? Como foi o caso de C.S. Lewis. Né? C.S. Lewis trancou no seu escritório lá em Oxford, na universidade, e falou assim, eu não saio daqui até provar que Deus não existe. Quando ele percebeu, ele estava de joelho, rendendo a sua vida a Deus. Na tentativa de provar que Deus não existe, Deus capturou ele e a gente sabe como foi a vida dele. Mas ler por ler a Bíblia não quer dizer nada. As pessoas leem com um véu no seu coração, algo que as impede de entender a palavra mesmo. Perceba, Paulo está dizendo assim, a palavra é muito difícil de ler. Não, cuidado, como muita gente pensa. Não, a Bíblia é muito difícil, vai mexer com essas coisas não está dizendo isso. Ele está falando que o problema é o véu no coração. Não é assim, você tem que fazer hermenêutica, embora é sempre bom fazer. Hermenêutica é a ciência de interpretação embora é sempre bom estudar, mas não é assim, se não fizer hermenêutica, se não fizer exegese, se não souber grego e hebraico, se não souber aramaico, se não souber, você não vai entender, nem pensa. Paulo fala, não, o problema é o véu no coração. Esse é o problema. Porque há pessoas totalmente letradas que entendem o que a Bíblia diz.
Às vezes põe a Bíblia para ouvir e entende. Tem pessoas que leem trechinhos da Bíblia, é impressionante como por aquele trechinho ela começa a ser transformada por Deus, e tem gente que decora a Bíblia e não acontece nada com ela. Eu já contei um caso aqui de um amigo meu que é pastor, e na igreja dele tinha um cara, e ele falou para mim, esse cara aqui na minha igreja, ele estava um dia no consultório médico, não tinha nada para fazer, tinha um Novo Testamento, deixado pelos Gideões ali, não tem nada para fazer, vou pegar e ler esse negócio. Abriu 1 João, estava folheando lá, de repente ele olhou o versículo e falou assim: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Acho que eu quero esse filho aí. Procurou uma igreja e se converteu. Assim, é um versículo suficiente para Deus tratar no coração de alguém. Porque quando o véu é retirado, né, as escamas caem e nós conseguimos então entender tudo isso que está. Mas aí o versículo 16, então se o véu cobria a face de Moisés, cobre o rosto dos judeus, que é o que Paulo está dizendo, mas de todos aqueles que leem sem entender o propósito, e na verdade o véu está nos corações, aí tem sempre aquele mas, para nos dar um pingo de esperança no meio disso tudo. E o versículo 16 vem dizendo: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Essa palavra converter literalmente mesmo a ideia de uma conversão, né? Imagina que você está dirigindo o seu carro e você vai fazer uma conversão. Você vai mudar de rumo, mudar de caminho, né? Mudar alguma coisa. Então você está convertendo, você está achando que aquilo era verdade, você pensa, não, eu estava errado. A lei me mostrou isso, que eu estava errado, e agora eu vou converter a Deus. Tá? Eu levo cativo todo o meu pensamento, minha ideia, meu sentimento, a minha vontade, as minhas atitudes, cativo a Deus. Eu entendi que eu não consigo, é Deus, é essa conversão, essa mudança total nas nossas vidas. Quando alguém faz isso, o véu é retirado. Ora, versículo 17, e aí vem um versículo tão mal utilizado nas Escrituras e tão bonito no seu significado. Ele diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Aí tem aqueles cristãos, né, que falam assim: eu posso tudo, porque onde tem o Espírito de Deus, há liberdade. Sabe o que o pessoal fala assim? É liberdade. Não é esse tipo de liberdade que Paulo está dizendo. Paulo está falando da liberdade de você entender a Bíblia. Porque antes você não conseguia. Antes o véu te deixava escravo, você não era livre para entender a Bíblia. Você não conseguia entender, estava com o véu ainda no seu coração. Uma vez que esse véu foi tirado, agora você é livre para ler a Bíblia. Você não precisa nem de Moisés vir te entregar o mandamento. Você consegue entender o mandamento na sua casa. Você acorda de manhãzinha e abre a Bíblia, e agora Deus está falando com você. Antes de dormir ou antes de alguma coisa, você abre as Escrituras e Deus está lá te revelando a vontade dele nas Escrituras. O véu foi retirado. Imagina o povo antigamente que precisava esperar o profeta vir falar alguma coisa, precisava esperar o sacerdote que tinha acesso aos livros da lei, né? Porque não era todo mundo que tinha, esperar falar alguma coisa. É sempre um mediador. E Moisés está dizendo: agora não, agora a liberdade. Agora você pode a qualquer momento, você na sua casa, onde você estiver, conduzindo alguém, você pode ler a Bíblia e entender aquilo que está escrito. Então Moisés termina dizendo no versículo 18, e perceba o contraste que ele faz com a antiga aliança, mostrando então como a nova aliança é extremamente superior à antiga. Então antes ele falava que Moisés era o único que conseguia estar lá no monte, ver a Deus ali na sua glória, aquela ideia da comunhão, daquela fumaça, aqueles 40 dias. Mas o versículo 18 diz: e todos nós. Mas ele não fala: bom, agora tem um grupo de pessoas, que as pessoas dizem que são os pastores, os presbíteros, né? Esse pessoal aí lê a Bíblia e entende. Os teólogos, o pessoal que estudou em seminário, né? Quem fez lá a Universidade da Bíblia, na internet, né? Você fez algum curso, você vai entender. Ele diz: todos nós. Você se converteu ontem, você está dentro disso aqui. Todos nós, sem distinção. Que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Lembra que só Moisés conseguia contemplar a glória de Deus? Agora, a palavra usada aqui para contemplar é uma ideia de contemplar num espelho. Então, talvez tenha essa ideia de refletir.
E refletir de duas maneiras. Quando você se olha no espelho, você consegue ver a si mesmo. As pessoas não conseguiam fazer isso antes, por causa do véu que era posto no rosto de Moisés, para que eles realmente não tivessem acesso, que não conseguissem fitar, porque eles não iam entender nada daquele significado. Agora você consegue ver. E você vê no seu próprio rosto. Antes estava no rosto de um, que era Moisés. Agora está no rosto de todos nós. A glória de Deus. Todos nós. Agora, é claro que você não vai sair na rua aí como anjo de luz, né? E olhando para as pessoas e todo mundo, não, a não ser que seja muito branco, esteja um dia de sol. Aí talvez um ou outro vai falar assim, olha, tá muito branco aí. Sem nenhuma indireta, seu filho, tá tranquilo. Eu também não sou muito moreno, né? Mas não é este brilho que você vai fazer com os outros, mas é o brilho do testemunho, de você refletir quem Deus é para os outros. É mostrar a imagem de Deus para as pessoas e deixar as pessoas de boca aberta e deixar as pessoas impressionadas, como as pessoas ficaram quando viram Moisés descer e falaram assim, que é isso? Que rosto é esse que está brilhando desse jeito? Sabe aquela... O que aconteceu com Moisés que ele voltou tão diferente? E as pessoas vão olhar e falar assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Que ela está tão mudada, tão transformada por Deus. Agora nós conseguimos refletir a glória de Deus. A ideia de a glória é a ideia de quem Deus é. Quando nós falamos da glória de Deus, nós estamos falando quem Ele é. Ele é um Deus glorioso. Então você refletir a glória de Deus é você refletir quem Deus é para as pessoas. Então nós, com a face descoberta, porque cremos em Cristo, então agora foi arrancado esse véu, contemplamos, refletimos a glória do Senhor, ou seja, nós conseguimos ver e ao mesmo tempo refletir, mostrar isso para as pessoas. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou como já gosta de glória em glória, tá? É mostrando quem Deus é, e amanhã mostrando mais quem Deus é, e amanhã mostrando mais quem Deus é, porque agora você consegue ler a Bíblia e tem a liberdade de entendê-la, que eles não conseguiam fazer isso. E quando você entende a Bíblia, você pressupõe que você vai aplicar a palavra na sua vida. E aí cada dia que você lê e muda a sua vida, você está então refletindo de glória em glória, mais quem Deus é na sua vida. Sabe o que significa? Que se você, a gente está chegando no final do ano, se você olhar para trás nesse ano, para janeiro, e olhar para o final do ano, e perceber que você refletiu menos a glória de Deus do que refletia antes, tem algum problema na sua vida. Alguma coisa nesse ano deu errado. Alguma coisa não está do jeito que deveria estar. Você chegar com 40 anos, daqueles que ainda não têm 30 anos, eu estou chegando. Olhar para trás e perceber, nossa, na minha juventude eu era um cristão, mas daqueles assim, trabalhava para Deus e mudava. Agora eu estou meio assim, alguma coisa está errada na sua vida. Se você chegar, sabe, a gente brinca muito assim com isso, né? A gente fala assim, eu queria tanto ser aquele senhorzinho, mas sabe aquele senhorzinho? Velhinho mesmo assim, mas aquele senhorzinho fervoroso. Porque é impressionante, tem tanto velhinho que chega depois da trabalho, depois de idoso, você fala assim, gente, o que está acontecendo com essa pessoa? Começa a trabalho e começa a ser... Gente, se nós estamos de glória em glória, conforme você vai envelhecendo, todo senhorzinho devia ser piedoso no máximo, no último, porque ele já está... Pensa quanto glória em glória ele já viveu. Se não está assim, alguma coisa deu errada. Se é aquele senhorzinho assim, sabe, carrancudo, alguma coisa no caminho está dando errado, porque o ideal da vida cristã é essa progressão de glória em glória, de glória em glória. Você vai mostrando quem Deus é cada vez mais. Paulo diz que nós então estamos sendo transformados de glória em glória. A palavra que ele usa aqui é a palavra metamorfose, no português, né? Translatado no português. A ideia de uma transformação de vida mesmo. Dia após dia as pessoas vão ver que você está diferente, transformados por Deus, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Se o véu do seu coração ainda não foi retirado, eu digo que em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, como o texto deixou claro, como Paulo deixou claro, o véu pode ser retirado. Quando nós nos convertemos a Cristo, o véu cai.
não mais do rosto, não é de Moisés, mas agora aquele véu do coração que endurece o coração das pessoas na leitura das Escrituras, de maneira que você lê e fala assim, gente, eu não consigo entender nada disso aqui. Ou eu não creio em nada disso daqui. Você nunca vai crer quando o véu não for retirado. Isso é condição para entender e crer na palavra de Deus. O véu tem que ser retirado, precisa se converter a Cristo, porque é assim que o véu cai. Agora, se você já teve o véu retirado do seu coração, mas não está nesse processo de transformação, se você está chegando no final do ano e olhando e falou assim, nossa, parece que esse ano eu andei para trás e não para frente, dá uma olhada na sua vida. Sonda o que está dando errado aí. Talvez você parou de ler a Bíblia. Usufruir dessa liberdade que nós temos de acesso à palavra de Deus. A gente tem tantas vozes hoje falando conosco, né? Tantas pessoas tentando influenciar. É aquela famosa profissão que foi criada hoje, os criadores de conteúdo. Isso é uma profissão hoje, né? Eu estava vendo uma reportagem com alguém, o que essa pessoa é? É uma criadora de conteúdo. E aí a pessoa que é criadora de conteúdo também é uma influenciadora, né? Está querendo te influenciar por alguma coisa. A gente tem alguém que já criou um conteúdo grande, mas grande mesmo, aqui, que quer te influenciar. É conteúdo grande, você vai... E é melhor porque assim, uma vez que ele gravou esse vídeo aqui, você não precisa, esse livro no caso, você não precisa gravar todo dia uma coisa nova. Só de você ler, você vai ver que é novo todo dia. Deus quer nos influenciar, Deus quer nos mudar, Deus quer nos transformar. Então eu espero que você dê importância de fato para a palavra e deixe que a palavra, essa liberdade que você tem de ler, entender, transforme a sua vida. Eu espero que você chegue nesse final desse ano, e se isso não acontecer, eu chegar no final do ano que vem e dizer assim, esse ano de fato eu estou sendo transformado de glória em glória. Isso vem do Senhor, não de nós. Então vamos orar para que Ele nos ajude nisso. Deus, obrigado porque o véu já foi retirado dos corações daqueles que creem em Ti, em Cristo como Salvador. Obrigado por isso, Deus. E se ainda há um coração aqui coberto com esse véu, que o Senhor descubra, que Ele entenda e compreender aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. E que possamos usar esta liberdade da maneira adequada, dando valor realmente a isso, para que possamos ter as nossas vidas transformadas dia após dia, de glória em glória, pelo Senhor. Use as nossas vidas, faça isso conosco, Deus. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.